Pastor e judeu da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fala sobre Deus e o tempo. Nos segue para mais conteúdo bíblico e o link do canal onde foi retirado o vídeo estará disponível no descritor do vídeo. Eu me recordo de uma frase de um amigo, Ivan Saraiva, que ele dizia assim: ninguém tem saudades como Deus tem saudade. Ninguém está esperando Jesus há 2000 anos. Ninguém está esperando que Jesus volte há 2000 anos. Só Deus. Nenhum de nós vive mais do que 70, 80, 90 anos, 100 anos. Então o nosso sofrimento é passageiro sendo contraposto por uma promessa de eternidade. Mas Deus, ele vem no tempo. Eu não creio num Deus atemporal, mas ele vem no tempo, mas ele convive com essa dor desde quando ele criou. Deus criou o tempo? Deus é o tempo. Deus é o tempo. Então, assim, a ideia de que o tempo seja alheio a Deus, ela é errada biblicamente. Mas a ideia de que o tempo seja subordinado a Deus também é errado biblicamente, porque a própria noção de existência, dentro da Bíblia, pressupõe a noção de tempo. O tempo passa para Deus. De que maneira o tempo passa para Deus? Deus ele está restrito pelo tempo? Deus não está restrito pelo tempo, mas Deus tampouco está como algum... Eu me recordo de um autor há um tempo que ele dizia: Deus é assim, isso aqui é o tempo e Deus está olhando para aqui, ó. Daqui ele move o tempo assim. Eu já ouvi isso aí, que ele olha a nossa vida como um círculo, como se você não tivesse meio e fim. Isso é problemático, porque veja o seguinte: imagine que Deus tivesse isso. O que estaria acontecendo exatamente nesse momento na visão divina? Cristo estaria morrendo. Nesse mesmo momento. Nós já estaríamos na eternidade. Samael estaria caindo, Lúcifer estaria caindo. Ou não. Ou Ele estaria lá ainda louvando a Deus. Ou estaria... Não, e aí você tem... ele estaria... Ao mesmo tempo, Deus estaria sendo louvado por Lúcifer e tendo Lúcifer caindo. Porque nessa noção de atemporalidade divina, em que o tempo está aqui, Deus está remoto do tempo do lado de cá, o tempo é um constante presente para ele. Então tudo o que está acontecendo, ele vê tudo como uma foto, parada, estática. Qual é a noção? É isso que a Bíblia nos apresenta? Na verdade, a Bíblia nos apresenta um Deus que é histórico. Deus é tão histórico, em Deuteronômio capítulo 26, verso 5, ele diz assim, Deuteronômio capítulo, é isso mesmo, 26, verso 5, ele fala a respeito do chamado pequeno credo da nação de Israel. Ele diz assim: quando vocês entrarem na terra, vocês vão dizer: era meu prestes a perecer, era meu pai. Deus me ouviu na aflição que eu tinha aqui no Egito. Então, nos mostra um Deus que acompanha o seu povo na história, sempre para frente. Ele fala: eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, ele vem acompanhando... Sempre se movendo e sempre para frente. Essa ideia de que Deus é o próprio tempo eu nunca tinha pensado, mas realmente, ele não pode nem ser subordinado ao tempo e nem... o tempo estar acima dele. Né? Exatamente. É muito bom. E a ideia de um tempo, de uma temporalidade divina, brota de uma noção grega de Deus. De um Deus inamovível, de um Deus que não pode ser movido. De um Deus que, por exemplo, Filo de Alexandria, um filósofo do primeiro século, ele dizia assim: Deus é espírito puro, e por ser espírito puro ele não pode tocar matéria. É a noção platonista de um Deus que tem que ser espírito porque a matéria é eternamente má. E de que maneira ele cria? Porque ele cria. Ele cria através do homem, do Adam Rishon, do homem primordial, dos arquétipos. E esse homem arquetípico existe na consciência divina, que é grande o suficiente para pensar em tudo que existe, sem que nada daquilo exista. E quem é que faz as coisas existirem de verdade? É esse homem primordial, que é o Logos, que está lá em João 1. E ele traz as coisas em existência, porque o Logos é uma emanação criadora de Deus. Isso não é o que a Bíblia nos apresenta. Ou seja, colocar Deus na matéria é uma espécie de colocar ele dentro de uma caixa. Seria exatamente isso. Então, e a Bíblia não nos apresenta isso. Teologicamente falando, Deus é muito maior do que está dentro de uma caixa. Por isso que a Bíblia nos apresenta um Deus que se move, que não é a ideia do motor primeiro, né? Que assim, ele não pode ser movido por nada, mas tudo move. Do moto contínuo. Ele não pode ser movido por nada, mas tudo move. Não é a ideia de Deus. Deus, ele pode ser movido, mas é movido pelo quê? Pela sua vontade. Pela sua vontade. Ele se move no tempo e ele se move no espaço.